Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmos 112:3. Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo a Intimidade com Deus. Eu me chamo César Guaranho. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aí embaixo para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, tá certo? A Bíblia é muito clara que Deus quer que prosperamos. Em Deuteronômio 30:5 diz: Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O povo de Deus teve que passar pelo deserto para chegar à terra prometida, mas nós não precisamos mais passar, pois Jesus Cristo já passou pelo deserto para que pudéssemos chegar na terra prometida. E essa terra é uma terra de muita prosperidade. Deus sempre quis prosperar seus filhos, quanto mais agora na nova aliança. Ele quer que sejamos abençoados e desfrutamos da bondade dele, e também que a propagação do Evangelho não pare por falta de finanças. O detalhe é que poucos dos filhos aprenderam a acessar as riquezas do céu, e infelizmente a maioria dos que acessaram deixaram seus corações serem conquistados pelo amor ao dinheiro. Na velha aliança, as coisas eram conquistadas em obediência aos mandamentos, e agora as já nos pertencem porque Cristo já obedeceu à lei. Em Salmos 102:3 diz: Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Temos que meditar como está sendo nossa vida. Há escassez, não estamos conseguindo pagar as contas, não conseguimos comprar algo melhor para a família, ou seja, estamos apenas sobrevivendo? Deuteronômio 7:14 diz: Vocês serão abençoados mais do que qualquer outro povo. Nenhum de seus homens será estéril, nem os animais do seu rebanho. Os cristãos devem ser abençoados mais do que qualquer outra pessoa desse mundo, em função de todas as promessas de Deus e o desejo dele de abençoar. O desejo de prosperar não parte de nosso coração, mas sempre foi iniciativa do Pai. Ele demonstrou muita generosidade ao enviar seu único filho para nos redimir. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos fez abençoados, o que significa nos fez próspero. Em Deuteronômio 15:6 diz: Pois o Senhor teu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas de nenhuma serão dominados. Deus quer que tenhamos para poder ser grandemente generosos com outras pessoas. A pobreza é uma maldição, não uma bênção. Infelizmente ainda existem pessoas que acreditam nisso, pois acreditam que é necessário ser pobre para que o coração não seja distanciado de Deus. Sim, há pessoas que se distanciam em função do amor ao dinheiro, mas há também pessoas pobres que se distanciam. Há ricos que só pensam em dinheiro e há pobres que só pensam em dinheiro. Tudo é questão da crença do coração. Por isso não podemos criar uma teologia em cima disso. Deus não tem glória na pobreza. É só olhar para várias famílias que vivem daquilo que ajuntam no lixão. É só olhar para meninas que precisam se prostituir em troca de alimento. É só olhar para pessoas que morrem por não conseguir atendimento médico. Veja o quanto é maligna a pobreza. Para podermos amar e sermos generosos, primeiro temos que ser prósperos. Rejeite a teologia da pobreza e as mentiras do inimigo que tenta penetrar na sua mente e coração. Você é uma bênção. Se esse ensino fez sentido para você, então clica na mãozinha do gostei aqui embaixo, escreva seu comentário e fique à vontade em compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço!